Como Paulo ilustrou a vida do cristão. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai responder a pergunta da irmã Amália Augusta. Ela perguntou como Paulo ilustrou a vida cristã. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho. E vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Vera Lúcia pediu oração pela família. A irmã Ana Maria do Carmo pediu também oração pela família. E o irmão Edson Silva pediu oração pela família também e pela saúde espiritual. Então possamos estar orando pelas famílias dos nossos irmãos e você também orar por outros irmãos que você conhece, as famílias, por aqueles que nós não conhecemos também, que Deus possa estar abençoando e direcionando, protegendo as nossas famílias, que é a única instituição criada por Deus desde o Éden. Então vamos lá, pergunta da irmã Amália Augusta. Como Paulo ilustrou a vida cristã? Tem duas formas da gente entender isso. Tem a forma de como ele ilustrou na prática, ele fazendo algumas coisas, e tem inúmeros exemplos. E tem a forma de como ele ilustrou falando, como seria a vida do cristão. Então a gente vai pegar dois exemplos práticos da vida de Paulo, e nós vamos pegar um exemplo que ele ilustrou na sua fala a vida cristã. Vamos lá, Atos capítulo 20, verso 20 e verso 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então aqui a gente já, nesses dois versos, a gente vê dois exemplos claros de como Paulo vivia a vida dele, como ele ilustrou na prática a vida cristã. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Toda a palavra de Deus, Paulo vivia para levar a palavra de Deus. Nem que fosse de casa em casa, não só na igreja, ele ia até as casas também, ele fazia um trabalho missionário de ir até as pessoas, levar a verdade, levar a palavra, e não negligenciava. Tem algumas traduções que traz aqui a palavra realmente negligenciar, ou seja, não negligenciando, não negligenciando de levar a mensagem de casa em casa, de fazer um trabalho realmente de evangelismo. E o verso 21, um outro ensino claro, testificando tanto a judeus como a gregos, ou seja, sem distinguir pessoas. Para aquele ali eu não vou ensinar porque ele é um morador de rua, ele não precisa, ou aquele ali já está muito perdido, já vive em candomblés da vida. Não havia distinção. Paulo ensinava para todo mundo, ia até as pessoas e ele levava a verdade, como a Bíblia é. Não fazia distinção e levava a verdade. Esses são dois exemplos práticos da vida de Paulo que devemos aplicar para a nossa vida hoje. Devemos pregar a verdade, devemos levar a verdade da forma como tivermos. O YouTube foi uma dessas maneiras que eu encontrei de estar levando a mensagem a mais pessoas. O aplicativo também foi uma forma que eu encontrei. E nem que seja de casa em casa. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue chegar até irmãos que a gente não conseguiria antes. Através das redes sociais, a gente consegue levar uma mensagem, a gente consegue inclusive ver se a pessoa não está bem. Quando a gente vê a pessoa postando mensagens tristes, a gente consegue subentender que pode haver alguma coisa errada ali, a gente consegue levar uma mensagem de conforto, a gente consegue evangelizar, consegue levar uma mensagem de esperança de que Jesus vai voltar. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo, onde a gente está vendo muita morte, muita doença, a gente consegue levar a esperança de que Cristo há de restaurar a vida, havemos de encontrar os nossos queridos, e isso é uma mensagem que não devemos negligenciar. E um outro exemplo que Paulo mostra ilustrando está em Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. A gente vai ver o verso 11 e 12, mas nos versos seguintes a gente tem toda a prática disso. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Então aqui Paulo está ilustrando claramente que estamos vivendo em uma guerra, um grande conflito entre o bem e o mal, onde Satanás, o adversário de Deus, o inimigo de Deus, quer nos derrubar. E no meio dessa batalha, Paulo nos orienta a usarmos a armadura de Deus, que aí tem nos versos seguintes, cada um. Então, nos revestindo da armadura de Deus, estamos nos preparando para a batalha, nos preparando para ficar firmes frente a um inimigo que está fazendo de tudo para nos derrubar, fazendo de tudo para nos levar à derrota. Mas, ao lado de Deus, nós somos mais que vencedores. Então, estando ao lado de Deus, usando a armadura de Deus, temos a capacidade de vencer e suportar todas as ciladas do inimigo em nossas vidas, e que são muitas. Então aqui, quando Paulo fala da armadura de Deus, do inimigo, ele está falando justamente desse grande conflito das forças do bem e do mal. E essa ilustração aqui é um exemplo também prático para a nossa vida, que devemos colocar em prática como usar a armadura de Deus, e que devemos nos estar preparados para tudo, porque as coisas ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, tende a querer nos levar para o buraco, tende a querer fazer que nós caiamos, tende a querer fazer que sejamos derrotados. E, usando a armadura de Deus, podemos suportar e vencer tudo isso. Jesus já venceu a batalha na cruz do Calvário. A vitória já é daqueles que querem estar do lado vitorioso. Então, bastamos estar ao lado de Cristo para vencermos. E aqui, com todos os aparatos da armadura, nos mostra passo a passo o que devemos fazer para ficar firmes nos caminhos de Deus, para que não tropecemos e fiquemos no chão. Se tropeçarmos, temos a capacidade de levantar e de seguir firme ao lado de Deus. Então, a irmã Ana Malha tem muitas outras ilustrações aqui da vida de Paulo, mas esse seria um sermão completo de meia hora, 40 minutos para falar de cada um. Eu espero que esses 3 pontos, né? Pregar o evangelho, levar a verdade de Deus, levar essa mensagem a todo mundo sem distinção, com a consciência de que estamos em uma guerra, um grande conflito entre o bem e o mal, e que apenas estando revestidos da armadura de Deus, ou seja, estando em contato de Deus, em contato com Deus o tempo todo, estando com a comunhão em dia, estando estudando a palavra, estando sempre em oração, isso são os aparatos que nos ajudam a fortalecer nessa guerra. Esses 3 itens são exemplos de como Paulo ilustrou a vida do cristão. Espero ter respondido a irmã Ana Malha. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você tem alguma pergunta também, deixa nos comentários. Pedido de oração, deixa nos comentários também. Vou estar vendo, vou estar respondendo, vou estar orando por todos vocês, meu irmão. E convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, estudar um pouco mais da Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a sempre fazermos essas coisas que Paulo nos mostrou através da vida dele, através das palavras dele, que foi inspiradas por Ti, Senhor. Então que possamos pregar o Evangelho, que possamos estar sempre em comunhão contigo, possamos nos revestir da armadura, da Tua armadura, Senhor, que possamos levar o Evangelho a todos sem distinção e que possamos, Senhor, sempre fazer a Tua vontade. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.